Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. É um prazer estar gravando o primeiro vídeo para o nosso canal da UP Online. Então, vocês que estão aí assistindo esse vídeo, que seja de enorme edificação para as suas vidas. Hoje, nesse vídeo especificamente, eu vou falar sobre a oração. Uma das atribuições mais importantes do reino de Deus é você saber se comunicar. Mas a oração não é apenas comunicação espiritual, ela também é uma arma de guerra. O meu ministério preza muito pelo poder da oração. Tem igrejas que oram muito, mas oram errado. Você ter prática de alguma coisa não te faz capaz daquilo. Vou dar um exemplo. Você pode pintar muitas casas, você pode pintar prédios inteiros e ser um péssimo pintor. Você consegue fazer muito volume de trabalho, porém com pouca qualidade. A oração é exatamente isso. Muitas pessoas oram muito, todo dia, o dia todo, o tempo todo, em todos os lugares, mas oram mal, oram errado e não alcançam os objetivos que Deus deu a eles. O objetivo inicial desse vídeo é trazer a vocês, num momento inicial mesmo, num primeiro momento, o básico da oração. O que é a oração? Existem alguns tipos de oração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu chamo de modalidades de oração. Então a primeira delas é a oração de arrependimento. E você pode conferi-la em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Todos nós conhecemos 2 Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando nós nos arrependemos de algo, a primeira coisa que nós devemos fazer é correr para um cantinho da nossa casa, ou de um local onde você esteja, um lugar qualquer, e dobrar o joelho e orar com arrependimento. O Senhor gosta de ver o nosso arrependimento porque demonstra o nosso caráter cristão. Um homem ou uma mulher soberbo, arrogante, que não se arrepende dos seus erros ou das suas más posições, ele não alcança de Deus alguma coisa, mas aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Um outro tipo, uma outra modalidade de oração é a oração de súplica. E nós podemos ver algumas prerrogativas dessa oração na Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um espírito quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, uma oração de súplica é você ter um espírito quebrantado e contrito. Contrição é um arrependimento para a morte, ou seja, eu prefiro morrer do que fazer isso novamente, do que errar novamente. Um outro texto interessante está em Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B, que fala assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Suplicar a Deus como um justo faz com que você tenha muito de Deus e cause um efeito extraordinário. Pois bem, existem outras modalidades, a oração de comunhão, a oração no Espírito, a oração detalhada e assim por diante, mas eu quero falar especificamente hoje sobre uma oração milagrosa, tá? Que foi o tema da mensagem que eu preguei ontem à noite e eu não pude gravar para vocês, então eu quero ser rápido e explicar. Está no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36, onde fala sobre a ressurreição de Dorcas. Então eu vou ler para vocês. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demore em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando,
e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O verso 40 diz: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então, o que eu quero falar em relação a isso? Pedro, ele foi chamado para orar por uma mulher que havia falecido. Essa mulher, ela era notável. Ela tinha feito muitas obras, ela ajudava as viúvas, fazia vestidos e túnicas para que, com o dinheiro desses vestidos e túnicas, sustentasse as viúvas, que elas não eram assistidas pelo governo da época. E essa mulher veio a morrer. Com a morte de Dorcas, os discípulos daquela época ficaram muito preocupados como as viúvas seriam atendidas, e também ela era uma mulher que não poderia ter morrido naquele tempo. Então chamaram Pedro, e Pedro fez algo extremamente extraordinário. A primeira ação de Pedro foi tirar todos daquele cenáculo. Seria ótimo, nos dias de hoje, você estar numa igreja lotada de pessoas e ter um funeral e alguém chegar e mandar um morto levantar, e o morto levantar. Imagina o marketing, imagina a pessoa ia ser falada, vídeos iam estar por todas as redes sociais, mas Pedro não queria exposição. O que Pedro queria era causar um impacto no mundo físico através da autoridade do mundo espiritual. Todos saíram, ficou apenas Pedro e o corpo inerte, morto de Dorcas. Então Pedro dobrou o joelho e orou. Uma oração silenciosa, uma oração em pensamento, uma oração de comunhão espiritual. Naquela oração ele criou energia, ele criou poder, ele buscou autoridade dos céus para poder realizar um milagre. Depois que ele fez essa primeira oração íntima de comunhão com Deus, ele se colocou em pé, se levantou e aí então liberou um decreto. Ele ordenou ao corpo morto de Dorcas: levanta-te. O espírito de Dorcas, que não estava mais no corpo, foi obrigado a voltar para aquele corpo, porque houve uma ação espiritual. O poder da oração trouxe o espírito que estava no ambiente onde os mortos em Cristo ficam e colocou aquele espírito novamente no corpo, e ela abriu os olhos, ela voltou à vida. Ela olhou para Pedro, ela foi consciente do que estava acontecendo e ela sentou-se. Pedro tomou-a pela mão, diz o verso 41, e entregou as viúvas aos olhos de todos que aquela mulher havia ressuscitado. Dois tipos de oração que nós devemos entender. O primeiro deles é a comunhão. Tem muitas pessoas que saem por aí dando ordens, decretando, ordenando, impondo no mundo espiritual, mas não há resultado, porque eles não têm o primeiro motivo, o primeiro momento de oração, que é a oração de comunhão. Se você quer agir no mundo espiritual e quer dar ordem no mundo espiritual, primeiro receba autoridade em comunhão com Deus. Ore em comunhão com Deus, jejue, tenha momentos de leitura da palavra, de louvor e adoração, e gere essa força, esse poder, essa energia espiritual que é a unção, a autoridade de Deus. Ela é como uma eletricidade. Você não pode ver, mas você pode sentir. Ela pode mover no nosso corpo físico. E foi isso que Pedro gerou. Pedro gerou essa unção através de uma oração silenciosa, uma oração de joelhos, e ele conseguiu então receber o start de Deus. Deus disse para ele: agora sim, Pedro, pode dar uma ordem. Pedro levantou, ungido por Deus, com autoridade, com intrepidez, com coragem e com poder, olhou para o caixão e disse: Dorcas, levante-se, eu ordeno que o seu espírito volte ao seu corpo. E aconteceu um milagre. Talvez você esteja orando muito tempo por um milagre e ele não tenha acontecido. O que falta é essa oração inicial de comunhão, de intimidade secreta, sem ninguém ver. Lá no seu cantinho, faça isso. Você vai ver o resultado sobrenatural que Deus vai trazer nas suas orações. Queridos, eu tenho certeza que se nós, da Igreja Unção e Poder, soubermos orar da maneira correta, nós seremos imbatíveis. Uma igreja que ora da forma correta, que vive em santidade, em fidelidade, em sujeição a Deus, debaixo da potente mão de Deus, resiste ao maligno e o maligno foge de nós. Então, eu quero te encorajar a orar. Todos os dias, separe um momento do seu dia, num cantinho da sua casa ou do seu trabalho, num quarto, num escritório, algum lugar que você possa, dobre o seu joelho e tenha um momento de comunhão com Deus. Não importa muito tempo, Deus está na eternidade. Tem pessoas que acham que precisa ser 1 hora de oração. Se você orar 1 minuto bem orado com Deus, é melhor do que 1 hora enchendo linguiça. Então, separe um momento do seu dia e ore ajoelhado, louvando a Deus. Não é o momento da oração de gratidão,
nem o momento da oração de petição, nem o momento da oração de súplica, é o seu momento de comunhão com Deus. Conte para o Senhor como foi o seu dia, conte os seus sonhos, os seus projetos, suas lutas talvez, e diga que você precisa de unção e de poder. Deus te abençoe.